muito bom. Eu quero agradecer a sua vida por essa disposição de você se colocar, né, para abençoar vidas, né, compartilhar o teu conhecimento, compartilhar o teu estudo, né, aquilo que você estudou, né, aquilo que você conhece, para ajudar as pessoas. Que Deus possa abençoar você. E eu vou deixar você daí se apresentar, tá bom? E dizer aonde você está agora. Deixa eu só tirar aqui. E porque você, ano passado, quando fez a live, você estava no Maranhão. Hoje já está em outro canto. Isso. Então, vou passar para você e você pode se apresentando aí, falando um pouquinho sobre você também. Tá, legal. Então, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Em primeiro lugar, Dani, queria agradecer muito, muito, muito essa oportunidade de estar aqui falando mais uma vez, te agradecer pelo seu trabalho, pela sua iniciativa. Que Deus te abençoe, te capacite dia após dia, que isso é uma iniciativa tão importante. A gente viu ano passado, né, o quanto repercutiu aquela nossa conversa, depois disso a gente teve outras. Então, assim, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa e conte comigo. Eis-me aqui. A hora que você precisar, eu estou aqui, pode contar comigo. E para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, eu sou psicóloga, tenho 14 anos de formação na área. Recém me mudei para São José dos Campos, no interior de São Paulo. Fiquei 8 anos morando em Imperatriz, no interior do Maranhão, bastante longe. E desde fevereiro estamos aqui, trabalhando, conquistando, conhecendo novas pessoas, um novo lugar. Em meio à pandemia, tudo se torna um pouco mais difícil, né? Mas a gente tem muita paciência e muita expectativa para o que Deus tem reservado para a gente. Né? Então, e aí a Dani me chamou para a gente dar o pontapé inicial, né, da campanha do Setembro Amarelo, que a gente vai começar a partir de sábado que vem, né, para a gente dar mais ou menos uma pincelada, né, Dani, no que vai ser falado, tantas coisas, né? Eu acho que o mais legal dessa nova abordagem desse ano são os pontos de vista diferentes, né? Sobre o mesmo assunto, mas com uma ótica diferente, cada um, né, dando um pouquinho daquilo que sabe, contribuindo. E a informação é tão necessária, se faz tão importante nesse tema, né? Um tema de sofrimento. Infelizmente, os números ano a ano eles só tendem a aumentar. Né? Então, é muito importante a gente estar nesse momento parando um pouquinho para falar sobre essa questão de depressão. E eu acho importante assim, a questão de ter um mês propício para isso. O ano todo deve ser falado, mas tendo um mês, eu acho que você consegue despertar mais pessoas, né? Então, por exemplo, eu fui despertada pelo mês de setembro, né? Então, é o mês do meu aniversário, então tem um significado especial para mim, celebrar a vida. Então, o fato de poder, no mês de setembro, né, alcançar vidas com a ajuda, né, trazendo um conhecimento, no momento em que a pessoa está passando, ou talvez alguém da família está passando, a gente poder ajudar, poder tirar dúvidas, né? Isso é muito importante. Isso. E lembrando, vou falar antes que eu esqueça, mas a nossa querida Aline, ali de Blumenau, ela é estudante de psicologia e na terça-feira, do dia 31 de agosto, eu vou estar fazendo uma live muito especial com ela, onde ela vai estar falando sobre suicídio no meio familiar. Então, ela vai estar trazendo um relato de experiência do luto e a busca pela superação. Então, ela vai estar compartilhando um pouquinho sobre a luta dela, de situações que ela passou, e como psicóloga, a visão dela, né, nisso tudo. Então, acho que vai ser muito interessante. Então, você que está nos assistindo, compartilha, convida, chama para assistir, porque vai estar, assim, muito especial. Então, dando início hoje, explicando o que é o Setembro Amarelo, o porquê do Setembro Amarelo,
Na terça-feira, a gente vai trazer uma visão na questão do suicídio, por que que a pessoa chega ao ponto do suicídio, o que leva, né, ao suicídio, quem fica, né, o que sente, porque quem foi, o sofrimento, entre aspas, né, acha que acabou, né? Mas e a visão de quem passou por isso, né? Quem ainda hoje tem cicatrizes disso. Então, a Aline vai estar falando com a gente sobre isso. Então, nesse final de agosto e o setembro todo, uma programação assim, muito especial, feita assim, com muito carinho e de todas nós, né, do Grupo Curadas para Curar, semeando a palavra de Deus através do amor. O amor ao próximo, o conhecimento, compartilhando, né, o conhecimento, a disposição, né, que Deus nos levanta, né, para levar esse amor e esse cuidado àqueles que estão necessitando nesse momento. Né? Então, vou deixar você falar agora, Bárbara. Eu só queria lembrar do dia 31 aqui, para eu não esquecer, porque eu anotei, mas eu já estava esquecendo já. Então, só lembrando da terça-feira também, que tá agendado já. Terça-feira estaremos aqui assistindo a Aline, com certeza. Vai ser uma bênção. Então, Dani, eu preparei aqui mais ou menos assim uma fala para a gente dar realmente um pontapé inicial, para a gente não entrar muito a fundo também, porque eu acho que a gente vem com uma bagagem muito grande, né? Eu acho que é algo que vem a enriquecer muito nessas próximas semanas do mês, né? Mas para quem não conhece, para quem só ouve falar daquela questão do Setembro Amarelo, que aparece na televisão, nas mídias sociais, sempre vê o amarelo. Então, por quê? Né? Por que Setembro Amarelo? Da onde surgiu essa questão do Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo, a gente promove um tempo para se falar sobre o suicídio. Né? Seria o mês da prevenção do suicídio, aonde a gente vai levantar essas questões, levantar números, estatísticas e a informação. Né? Então, desde 2014, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, junto com um órgão chamado CVV, Centro de Valorização à Vida, a gente vai ouvir muito durante o mês de setembro essa sigla, CVV, que é onde eles é uma organização que desde 2014 se propôs a essa questão da prevenção do suicídio, né? Esse Centro de Valorização à Vida tem um telefone que é 188, onde voluntários, são mais de 2.000 voluntários espalhados pelo Brasil inteiro. Hoje ele já tem postos físicos, né? Então, assim, sedes físicas em 120 municípios brasileiros, espalhados pelo país todo, onde a pessoa que não está bem, onde a pessoa que tem alguma angústia, algum tipo de questão, ela só pode chegar e conversar, né? Se abrir. Ou se de repente na cidade onde ela não está, onde ela reside, não tem um posto físico, ela pode ligar do Brasil inteiro, 188, simplesmente para se abrir, para conversar, para falar. E aí são pessoas que estão, de forma voluntária, estão dispostas a ouvir. Né? Então, desde 2014, esse órgão, junto com o Conselho Federal de Medicina, resolveram fazer esse mês de setembro como um mês preventivo ao suicídio. Né? E aí a gente sabe que estatísticas no ano passado de 2020 e esse ano de 2021, por conta da pandemia, principalmente, ainda não foi feito um levantamento com novos dados dessa questão de suicídio. Mas a gente sabe que, ano a ano, essa questão do suicídio só aumenta. E é por isso a importância da gente estar falando, a importância da orientação, né? Mas e aí, por que o mês de setembro? Né? Por que será que foi escolhido justamente o mês de setembro? São 12 meses, mas por quê? Porque no dia 10 de setembro, a Organização Mundial de Saúde escolheu esse dia para ser o dia de prevenção ao suicídio. Então, no mundo todo, no dia 10 de setembro, esse dia é reservado para a prevenção do suicídio. E os dados que a gente tem, que são os dados de 2019, calcula
que cerca de 800 mil pessoas cometeram suicídio no mundo. 800 mil em 2019. Ano a ano, esse número só aumenta. Isso sem a gente falar das subnotificações, dos casos que a gente não fica sabendo, dos casos que a família não vai ali, não conta, não notifica como suicídio. Registrados oficialmente em 2019 foram 800 mil pessoas no mundo. É muita. É muita gente. É muita gente, né? E aí, tudo bem. Então, setembro foi escolhido o mês do Setembro Amarelo por conta do mês do dia 10 de setembro. Mas e por que o amarelo? Né? Com uma infinidade de coisas, por que falar da cor amarela? Então, em 94, um adolescente de 17 anos nos Estados Unidos, ele cometeu suicídio. Ele tirou a própria vida dirigindo o seu carro. E o carro dele era da cor amarela. Então, durante o velório dele, os amigos, os familiares, aquele jovem já vinha sofrendo um sofrimento há muito tempo, né? Então, assim, as pessoas que conviviam com ele sabiam daquilo, mas não esperavam que ele fosse tirar a vida do jeito que ele tirou. Então, durante o velório, os familiares, os amigos, eles distribuíram cartõezinhos, incentivando a pessoa a falar, incentivando a pessoa a se abrir com uma outra pessoa. E esses cartõezinhos eram justamente amarelo, e isso rodou o mundo, né? E aí, por isso, quando foi pensado no mês do Setembro Amarelo aqui no Brasil, eles escolheram a cor amarela, né? E ao contrário do que muita gente fala, porque eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muitas vezes, assim, não vamos falar em suicídio, porque de repente a gente pode estimular o suicídio. Incentivar, né? Incentivar, quando na verdade é o oposto disso. Porque a gente sabe que em cerca de 90% dos casos das pessoas que cometeram suicídio, eles podiam ter sido evitados por uma simples conversa. De repente, uma escuta humanizada. Eu lembro que o ano passado, quando a gente conversou no final da nossa conversa, eu ainda propus para as pessoas que estavam assistindo assim, olha, hoje, no fim do dia, ou durante o seu dia, durante a semana, pergunte para uma pessoa como ela está. E tenha tempo para ouvir essa resposta. Né? Porque às vezes a gente passa... A vida da gente é muito corrida, a gente tem problemas, a gente tem um monte de coisa, e às vezes a gente vai no automático, oi, tudo bem? A gente mal espera a pessoa responder e já vai ali soltando, ou vira as costas e deixa ali. Então, assim, o quanto é importante esse momento de escuta, né? Quando uma escuta salva a vida. Verdade. E é uma escuta diferenciada, porque é uma escuta sem julgamento. Quando uma pessoa vem conversar com a gente sabe, Dani, que quando a pessoa comete de fato o suicídio, ela não aconteceu do dia para a noite. Ela não resolveu tirar a vida dela do dia para a noite. É um processo doloroso, talvez de anos que aquela pessoa vai carregando aquele sentimento. E aí, assim, a última saída dela para ela tentar aliviar um pouco daquilo que ela está sentindo é, de fato, tirar a própria vida. Então, se ao longo desses anos alguém tivesse uma escuta, tivesse um olhar humanizado para ouvir, para orientar, de repente não precisaria chegar a esse extremo, né? Porque às vezes no dia em que a pessoa cometeu o suicídio, às vezes não aconteceu nada, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ele estava normal aqui, não tinha nada de errado. Os familiares ficam sem entender, mas era algo que já estava somando, né? Já era algo que vinha, uma bagagem que já estava pesando há muito tempo. Com certeza, porque não é do dia para a noite, né? A gente sabe que as coisas vão se somatizando, e a gente vai carregando, e de repente a gente já não sabe mais lidar com aquele sofrimento, e a única saída que a pessoa vê para aquele momento, para aquela dor, é realmente tirar a própria vida. E um dado muito importante, Dani, dessa pesquisa que foi feita com os números, né, em 2019, que para um suicídio, uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos no mundo. Então, se a gente está aqui com essa live há alguns 10 minutos, olha proporcionalmente quantas pessoas já cometeram suicídio.
Isso que é um dado de 2019. A gente está em 2021, em plena pandemia, né? Onde as emoções, onde a ansiedade, onde a depressão, a gente entende que nesse período elas aumentaram, né? Então, assim, é estarrecedor. E no Brasil, um suicídio a cada 40 segundos no mundo. No Brasil, 32 suicídios por dia. É um número chocante. Muita coisa. É muita coisa. É mais de uma pessoa tirando a vida por hora. Né? O dia tem 24 horas, são 32 pessoas por dia. Quantas famílias destruídas, né? Porque Não não foi apenas aquela vida, mas destrói uma família inteira, né? Sim. Então, não foi uma vida ali que se foi, mas uma família toda que foi atingida por aquela situação, né? Com toda certeza. E que vão carregar aquela dor, aquele sofrimento por um longo tempo, né? Porque de fato estarrecedor. A gente fala, mas como? Por quê? É igual você falou hoje, ele estava tão bem. Mas a gente esquece de olhar lá para trás, né? De ver como aquela pessoa vinha. Porque a pessoa que está nesse sofrimento, ela vai dando sinais. Ela simplesmente não acorda num dia bom e comete suicídio. Então, ao longo da vida dela, ao longo dos dias, ela vai dando sinal, né? E aí, as questões, assim, a gente entende que o suicídio ele pode ser dividido em 3 fases, né? Que seria, primeiro, pensar. Tudo começa por aí. Então, ela vem naquele sofrimento, ela vem naquele momento, naquele humor depressivo, e aí ela começa a pensar. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase, ela não só pensa, mas como ela tenta. E a terceira fase é que ela pensa, ela tenta e ela consegue. Então, assim, a gente vê muitos... Isso daí acontece, eu acho que mais, pelo menos do que eu tenho experiência, com meninas, né? Que se mutilam, que se cortam. Muitas vezes essa pode ser uma tentativa. Não que toda autolesão, essa questão do cortar, do cutting, que ficou muito conhecido pelas adolescentes americanas, né? Aquelas ídolas do pop americano, que elas se cortavam. Então, assim, nem toda ação de autolesão significa que aquela pessoa cometeu suicídio. Às vezes ela está num sofrimento tão grande que ela não consegue pôr para fora e que ela se automutila na tentativa de expressar aquilo que ela está sentindo. Né? Então, nem toda questão de se cortar é considerada uma tentativa de suicídio. Mas existe já é um sinal de que ela não está bem, né? Requer atenção. Requer atenção. Quantas vezes a gente chega pessoas assim, naquela intensidade de ansiedade, sem cílios, tira cabelo, se machuca, se unha, se bate, né? Então, tudo isso a pessoa realmente, é o corpo já ali pedindo socorro, né? De que realmente não está bem. E a gente não pode ignorar, a gente não pode simplesmente achar que é só querendo chamar a atenção. Mãe não pode chegar lá e dar uma palmada e achar que vai passar. Não é. E eu acho assim, se a gente pensa assim, por que está querendo chamar atenção? Né? Então, sim, assim, se você fala assim, ela fez isso para chamar atenção, mas se ela está querendo chamar atenção, então tem um porquê. Então, é necessário, né, buscar saber o porquê que está querendo chamar atenção, o que aconteceu. Né? Então, é aquilo que você falou no começo, o parar para ouvir. É necessário escutar. Né? E a gente percebe que cada vez mais tem sido mais difícil. A pandemia nos colocou todos no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Mas cada um num canto, né? Todo mundo dentro de casa, mas cada um num cômodo, onde a comunicação ficou restrita mais ainda, né? Então, eu acredito que, por mais que a gente não tenha os números, mas houve um acréscimo muito grande, né? Com toda certeza. Eu acho que quando a gente tiver esses números e a gente for comparar com antes da pandemia, a gente vai se chocar ainda mais. Se hoje já estarrece pensar que no Brasil 32 pessoas hoje
tiraram a própria vida. Imagina daqui a pouco, quando a gente tiver um embasamento mais palpável, né, de dados consolidados, sabendo desse número. É impressionante. E a gente sabe que um dos fatores de maior risco que leva a pessoa a cometer o suicídio é a depressão, né? Em disparado é a depressão. Segundo, pode vir questão de transtorno mental, pode vir também o uso de substâncias químicas, né? A pessoa ali, de repente, no abuso da droga, pode vir a cometer, mas em disparado, eu acredito que uns 90% seja, de fato, a questão da depressão. E a depressão, Dani, hoje, ela, que há algum tempo atingia o adulto, a pessoa já numa idade maior, hoje ela já pega desde as nossas crianças. Criança, adolescente, jovem, adultos, pessoas com a terceira idade. É geral, é estarrecedor. A gente vê assim, relatos de mães com crianças pequenas, mas você fala, como pode, meu Deus, essa criança, né? Muitas vezes a própria birra não é entendida ali como birra, porque a criança não quer uma coisa, não quer outra. Ah, mas é birra. Não, vamos parar para entender o porquê que essa criança está fazendo essa birra, né? Porque tudo, Dani, a gente sabe, né? Se a gente está falando de um adulto que comete suicídio, a gente entende que esse sofrimento não foi de ontem para hoje, então a gente tem que prestar atenção naquela criança, porque os sentimentos eles vão se somando e vai sendo uma bola de neve, né? Se a gente não resolve hoje aqui, amanhã vai estourar. Então a gente precisa parar, a gente precisa olhar, a gente precisa ter essa empatia, né? De se colocar no lugar do outro e tentar entender aquela dor, porque é muito importante. Isso pode salvar uma vida, né? Se a gente for pensar nesse sentido. Então é muito importante. E aí, como que a gente pode perceber naquela criança, naquele jovem, naquele adulto, os sinais da depressão, né? Sinais de que algo não vai bem. Então, de repente, a pessoa pode começar a apresentar um cansaço constante, né? De não estar, assim, uma indisposição. Se antes ela era uma pessoa ativa, ela passa a não ser mais essa ativa. Uma sensação de tristeza contínua. Tudo vai bem, aparentemente, na vida. Assim, aos nossos olhos, aquela pessoa não teria por que estar se sentindo triste, mas ainda assim ela se sente, né? E é uma tristeza que não tem fim. Às vezes a pessoa pode passear, fazer uma viagem, comprar isso, comprar aquilo, mas aquela tristeza ainda sempre acompanha ela. Alteração do sono, alteração do apetite, então a pessoa pode comer mais, pode passar a comer menos, pode passar a dormir mais, pode passar a dormir menos. Dores pelo corpo, porque lembra que o corpo fala? O corpo vai dando sinal. Então, dores espalhadas pelo corpo, uma redução nessa sensação do prazer. Então, assim, o que antes trazia prazer para mim, hoje, sentindo essa depressão, eu já não sinto mais. Então, de repente, estar com a minha família já não me faz bem, estar com os meus amigos, uma viagem, o isolamento social, né, em tempos de pandemia, onde todo mundo precisou fazer o isolamento social. Imagina já quem já tem essa predisposição para a depressão, ainda tendo que ficar mais sozinho. Então, tudo isso contribui para o aumento da própria depressão. É falta de concentração, dificuldade para tomar decisão. Então, tudo isso são sinais que a gente precisa acender uma luzinha vermelha e ver que, de fato, aquela pessoa precisa de ajuda, né? E, de fato, estender a mão, saber por onde procurar, porque muitas vezes a gente está vendo ali que a pessoa não está bem, mas e aí? Eu faço o quê? Eu não sou psicóloga, eu não sou padre, eu não sou pastor, o que eu faço? Né? Para onde, como eu posso ouvir? Porque também tem aquela questão do que a gente precisa saber ouvir, mas muitas vezes a pessoa não quer falar. Se cala, guarda para si, não confia no outro. Então, onde eu posso buscar ajuda? Então, no começo eu disse do Centro de Valorização à Vida, que é muito importante esse canal. Eu acho que a gente tem que difundir esse telefone para todo mundo, 188, liga 24 horas, é um atendimento gratuito, onde a qualquer momento a pessoa está ali simplesmente para te ouvir. Né? E ela não precisa se identificar, né, Bárbara? Ela não precisa se preocupar.
vou contar quem eu sou, né? Às vezes a pessoa ela tem um certo cargo, ela tem uma preocupação. Então, ela ligando para o Centro de Valorização à Vida, ela não precisa se preocupar com isso, né? Com se identificar. Ela vai falar daquilo que está ansiando ali no coração dela, sem ser julgada, sem ser questionada, né? Mas ela vai conseguir colocar para fora tudo aquilo que está angustiando ela e ela vai receber assim, uma orientação, né? Se ela precisa procurar um profissional, vai assim, oferecer um caminho para ela, porque às vezes só falar às vezes já ajuda, a pessoa já se sente aliviada, ela já consegue esclarecer, né? E eu acho uma coisa assim, importante que as pessoas devem observar. Quando uma pessoa na casa já está com sintomas de depressão, você pode observar que mais alguém também está, né? Porque a depressão, ela é uma tristeza que não passa. É uma tristeza, é como se o mundo ficasse cinzento, né? A pessoa, ela sente um desprazer com as coisas. E automaticamente, você acaba contaminando ou contagiando quem está próximo ali, porque às vezes são situações mal resolvidas no próprio seio familiar. Às vezes são situações que se arrastam e que não foram resolvidas, às vezes, né? Um pai com um filho desde a infância, ou um filho que presencia uma situação entre os pais. Então, eu acho assim, importante a gente ressaltar assim, a questão da família ficar muito atenta um com o outro, nesse sentido de observar e observar assim, eu estou bem, o meu filho está bem, né? E eu gostaria que no final você refizesse aquele exercício que você fez com a gente e que você comentou no início da live, que eu acho muito interessante e que a gente deve fazer com os nossos familiares, né? Da questão de parar para ouvir, né? Então, essa questão assim, se eu não estou bem, será que o meu filho está bem? Será que o meu marido está bem? Né? E a gente parar a nossa correria para olhar para nós mesmos e para nossa família também, né? Porque às vezes a gente se preocupa com tantas coisas fora, né? Trabalho, enfim, outras coisas, e deixa de olhar para dentro, né? Da nossa casa, com a nossa família. Então, eu acho importante assim, a gente observar que nos casos de depressão, geralmente existem na família mais de um caso, né? Sim. Você poderia dizer para a gente? Sim. E aí eu queria falar um pouco mais a fundo disso na próxima live, porque é um assunto realmente muito bacana. Porque o que pode acontecer? A pessoa, ela pode ter já uma predisposição para ser depressivo, mas de repente, no dia a dia, no decorrer da vida dela, não tenha tido nenhum gatilho para disparar aquele sentimento. E aí, quando eu tenho uma outra pessoa convivendo comigo, acordando comigo, eu vendo aquele comportamento, esse pode ser o gatilho para que o meu entristecer, o meu sentimento depressivo venha à tona, né? Então, assim, com certeza, e aí é um efeito tipo dominó, né? Então, tem um, tem o outro, e se realmente tiver predisposição, a família toda adoece. E, assim, é tão bom, é tão gostoso a gente conviver com pessoas animadas, com pessoas bem-humoradas, com pessoas que tenham uma predisposição a ser mais alegres, a serem mais entusiasmados. Parece que a casa até foi melhor, né? Todo mundo se harmonizando, né? A casa fica um ambiente gostoso. Quando o contrário disso acontece, quando você acorda, se depara com uma pessoa e fala, tudo bem? Não, não tá bem. Eu não dormi bem, eu tenho que enfrentar um problema hoje no serviço, e aí chega no serviço, se comporta de uma forma ríspida com os outros, aí volta para casa, então não tá bem mesmo, o que era para dar errado, deu mais errado ainda do que imaginava, né? Então isso tudo vai contagiando os outros. Não tem jeito, não tem jeito. E aí se a gente entende que a criança, nós, como pais, somos os modelos, os exemplos.
adultos para as crianças, e a criança enxerga no pai ou na mãe, seja lá em quem for, aquela pessoa com depressão, aquela pessoa que não sente prazer em nada, aquela pessoa que gosta que se sente bem estando isolada, que não tem prazer nenhum, muito dificilmente aquela criança vai criar meios para se tornar uma pessoa diferente daquilo. Não, ela vai seguir o exemplo. Sendo certo, sendo errado, ela vai se espelhar naquilo que ela tem em casa. Né? Porque a criança não tem essa crítica. Ela simplesmente é o pai, é a mãe, então vamos me comportar como? Tal como eu estou vendo, como é o meu modelo. Então, é um gatilho. Isso é muito sério de se pensar. Né? E à medida que a gente sabe que os casos só aumentam, imagina que as próximas gerações, como serão? Né? E aí, eu estava dizendo da questão assim, então tá, a gente entendeu que existe uma pessoa do nosso convívio que ela está precisando de ajuda. O que fazer? Para quem pedir ajuda? Né? Então, a gente sabe do 188, que é um canal onde a pessoa pode ligar, mas dentro da cidade das pessoas, ali na rede onde aquela pessoa está inserida, de repente também pode ter meios de atendimento. Existem os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Dependendo do porte da cidade, dependendo do tamanho da cidade, esses CAPs, eles são divididos em infanto, juvenil, criança e adulto. Então, assim, trabalha esse transtorno mental com crianças e adolescentes. Existem os CAPs AD, que trabalham as questões do transtorno mental de álcool e droga para esse tipo de usuário. Existem os CAPs adultos que vão trabalhar a questão do transtorno mental somente com o público adulto. Então, dependendo da cidade da pessoa, ela procura esse serviço. Né? O CAPS então tem psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, tem uma série de profissionais, terapeuta ocupacional, psicopedagogos, né? É uma série de profissional que está ali preparado para atender essa demanda. Então, assim, é muito importante a gente saber que existe um CAPS na nossa pessoa. Dependendo do porte da cidade, onde essa pessoa morar, esse CAPS pode até funcionar 24 horas. Então, no momento de crise, no momento de ansiedade, no momento, corre para o CAPS, que lá eles vão saber te ajudar. Se não tem CAPS, com essa linhagem voltada já para o tratamento dos transtornos mentais, vamos pensar nos CRAS, né, nas questões da ação social, que não é voltado para esse público, mas que pode te ajudar, eles podem te dar esse primeiro apoio. Na questão de uma iminência, a pessoa está ali, sei lá, em cima da ponte, vai esse jogo aqui que a gente faz, liga para o SAMU, ingerir um remédio, tá ali, porque muita gente ingere remédio para tirar a própria vida, né, altas dosagens. Liga para o SAMU. A primeira coisa, antes de pensar em CAPS, antes de pensar de ligar para o pai, liga para o SAMU. Então, é importante a pessoa ter em vista essas questões de para onde procurar. Né? Porque às vezes a gente fala tanto, vamos ouvir. Mas e se a pessoa não quiser falar? E se na hora ela precisar de um apoio especializado? Então, existem esses serviços em todas as cidades. Dependendo do porte ser maior ou menor, sempre vai existir ali algum serviço da rede que está disposto a pegar essa pessoa para ajudar, para orientar. Importante é a pessoa saber assim, que ela não está sozinha. Ela não precisa passar por essa situação sozinha e que esse sentimento não é normal. Esse sentimento que não passa, esse sentimento de sumir, né? Esse sentimento de acabar com tudo, né? É necessário buscar ajuda. E existe ajuda, né? Antigamente, existia muito preconceito em relação a isso. Existia, sim, a questão que a gente falou, né? De chamar a atenção. Existia muito essa questão, assim, tá faltando uma surra, né? Tá faltando vergonha na cara, né? Tá faltando buscar Deus, né? Tá faltando... Então, todas essas questões nós vamos falar em setembro nas nossas lives. Eu estou dando um spoiler aqui. Mas assim, o importante é saber que você não está sozinho,
né? Você não precisa passar por essa situação sozinho, né? Hoje em dia existem possibilidades, existe tratamento para a depressão, existe ajuda, existe a questão, né, Bárbara, do medicamento, existe a questão que se trata até mesmo sem medicamentos. Então, cada caso é um caso, por isso que a pessoa precisa buscar ajuda, né? Porque às vezes a pessoa ela busca ajuda, conselho, não ajuda, busca conselho no lugar errado, e aí ela acaba se tratando de maneiras erradas, e aquilo que já estava ruim fica pior. Né? Então, se ela buscar o profissional correto para ajudar ela, para ouvir e para entender esse processo, né, vai poder ajudar para que ela possa sair o quanto antes dessa situação. Né? Então, essa ajuda, né, é muito importante. Então, a partir do momento que a gente se depara com uma situação e a gente sabe que, opa, eu não estou sozinho, isso não é normal eu sentir isso, então eu preciso de ajuda. Então, eu acho que já é um grande passo, né? Já é, assim, um passo para a cura, para a restauração, né? Para a busca da sua felicidade, né? A questão de buscar ali, ou na conversa, ou no medicamento, né? Algumas pessoas, elas correm de buscar ajuda com medo do medicamento, né? Mas às vezes não precisa do medicamento, e hoje em dia existem N medicamentos que às vezes vão rapidamente ajudar a pessoa, né? Você trabalha nessa área, você sabe disso, e que, né, as pessoas, é um preconceito, é uma falta de conhecimento, né? Sim. Porque quando falta o conhecimento, né, as pessoas, elas padecem, elas sofrem por não buscar conhecimento. Né? Exatamente, porque talvez hoje ainda seja um pouco mais fácil, mas algum tempo atrás, se você dissesse que você teria uma consulta marcada com um psiquiatra, com um psicólogo, as pessoas falam, mas isso aí é médico de louco, né? Eu não vou, porque eu não preciso, eu não sou louco, né? Tomar remédio, medicamento controlado, então de jeito nenhum, porque isso vicia, isso faz mal, né? Tudo isso hoje em dia a gente sabe que é simplesmente preconceito das pessoas, porque as pessoas realmente não conhecem, não vão atrás. De repente, num primeiro momento, se depararam com profissionais que de repente não conheciam muito bem e aí não conseguiram levar aquele caso adiante com sucesso. Mas a gente sabe que os medicamentos hoje em dia, caso precise de algum tipo de medicamento, é isso quem vai fazer é o psiquiatra. Não sou eu como psicóloga, eu não tenho isso no meu serviço não dá, é o médico que precisa medicar. Então, se o psiquiatra vier avaliar que precisa de remédio, vamos tomar o remédio, porque não vai me fazer viciar, não vai me fazer ficar doida, não vai me fazer ter alucinação, porque muita gente acha isso. Que eu vou começar a ver coisa, eu vou começar a falar sozinha. Não, não é. No tempo certo, porque o que acontece? O remédio, no primeiro momento, ele vai aliviar o meu sintoma. Porque o processo terapêutico, a conversa, isso tudo não vai resolver o meu problema de hoje para amanhã. Do mesmo modo que o meu sofrimento, ele não aconteceu do dia para a noite, o processo terapêutico também não vai ser resolvido de um dia para a noite. É um processo. O processo, às vezes, demora um tempo, leva um tempo. Dói, machuca, incomoda, porque eu tenho que revisitar coisas que de repente não me faz bem. E aí é muito mais fácil simplesmente burlar. Ah, não, eu não gostei do psicólogo, eu não gostei do terapeuta, não quero. Então a gente entende que quando se começa um processo terapêutico, a pessoa realmente precisa ter essa predisposição. Querer se ajudar, Dani, é metade do caminho andado. Porque não adianta nada, ninguém faz milagre sozinho, né? O terapeuta está ali para ajudar, mas se a pessoa não disser para ele onde dói, se a pessoa não conduzir o processo, a gente não sai do lugar. Então, assim, a pessoa num caso de estado depressivo grave, que precisa medicar, o medicamento vai aliviar os sintomas. Então, se a pessoa só quer, sei lá, dormir, o remédio vai tirar esses sintomas. Se a pessoa só quer ficar sozinha num quarto escuro, o remédio vai ajudar.
E é tão importante a gente fazer os dois acompanhamentos. Nem só o remédio e nem só o processo terapêutico. Casar os dois, para que na hora que o remédio saia, eu esteja firme, consiga caminhar sozinho com as minhas próprias pernas, sem precisar ter essa muleta, que no caso seria o remédio. Então, por isso que é importante. E assim, acabar com essa questão de preconceito, gente, não pode mais isso, né? Assim, e também não pensar que é falta de Deus, né? Deus capacitou o homem para estudar, para dar conhecimento, para dar discernimento. Então, assim, não é falta de Deus. Deus está ali te abrindo uma porta. Vamos passar por essa porta e sair disso. É muito importante. Verdade. Bom, então, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, Dani, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho agora para depois. Porque assunto não falta. Estou lembrando que a gente vai dar continuidade nesse assunto, vai, na verdade, aprofundar esse assunto, isso, né? Lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Daniela Trindade, no dia 4 de setembro, às 20 horas, né? A Bárbara vai estar aprofundando, vai estar falando. Se você tiver dúvidas, né? Eu gostaria, né, de saber, de, né, aprofundar algum assunto, deixa nos comentários, envia no direct para a gente, né? Durante esse mês a gente está preparando a pauta, então se houver alguma dúvida a gente envia para os nossos convidados, para que eles possam ajudar vocês, né? Se vocês quiserem um aconselhamento, né, tiver alguma situação aí que precise, né? Eu tenho uma dúvida e eu queria que um profissional me respondesse. Então, envia para a gente, né, tanto para mim quanto para a Bárbara, e a gente vai estar respondendo para vocês lá na nossa live, sem comentar o nome. Se você quiser compartilhar a sua história também, né, quiser compartilhar com a gente, né, a sua história de vida, se você conseguiu, né, superar essa situação da depressão, como foi. Envia sua história para mim aqui também no direct. Se tem meu WhatsApp, envia pelo WhatsApp também, tá bom? Para a gente poder, assim, fazer um conteúdo bem bacana para trazer algo bem especial para todos vocês lá no YouTube. E terça-feira a gente falando sobre suicídio aqui no Instagram. Quero agradecer mais uma vez a Bárbara pela disposição. Agradecer muito de coração. A Bárbara eu não conheço pessoalmente, mas é como se a gente fosse amiga de anos e anos e anos já. Sim, né? Com certeza. E muito especial. E a gente vai repetir as nossas lives aqui no Instagram, trazendo assuntos mais variados, porque eu gostei de falar sobre isso, eu acho muito importante. E com a parceria da Bárbara vai ser muito legal. A hora que precisar, a gente está aqui. Ai, que bom. Que Deus abençoe a sua vida, Bárbara. Um abraço para todos que nos acompanharam aqui, para quem vai assistir o vídeo depois, né? Puder encaminhar e convidar para terça-feira estarem aqui conosco também, tá bom? E a gente vai aprendendo cada vez mais e compartilhando o conhecimento. Tá certo? Isso mesmo. Um beijo, Bárbara. Fica com Deus. E agora eu vou ver como que eu saio daqui. Eita, me tira daqui. Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. Fica com Deus. Beijo, Fátima. Deus abençoe. Beijo, Fátima.